Olá, iniciantes, olá, amigo Orives, tudo bem com vocês? Dando seguimento aqui aos fios, a aula de fios, hoje nós vamos falar sobre os fios torcidos. Então eu vou ensinar para vocês pelo menos 3 modos de fazer o fio torcido. Esse fio torcido geralmente ele é usado para complementar alguma peça, alguma aliança, algum anel. Então ele acaba sendo parte de uma joia, tá? Então eu tô aqui, ó, com um perfil quadrado, tem um outro perfil quadrado aqui na mesma medida e aqui um fio no perfil redondo, que foi o tema aí das nossas últimas aulas aí sobre laminação e trefilação. A primeira coisa, quando você vai fazer qualquer processo na bancada, é importante você recoser. Então eu vou recoser aqui os meus fios. O meu gás aqui ele tá esquisito porque eu acabei de trocar e ele tá um pouco congelado, tá? Então ele fica fazendo essa... O fio redondo, existe um modo de se fazer, na verdade seriam 2 modos. Se você tem um fio redondo, você quer fazer ele torcido, então o que você deve fazer primeiramente? Laminar esse fio e deixar ele amassadinho. Você fazer ele num formato meio amassado, aí você consegue fazer esse processo. Como eu já vou fazer esse processo nesse fio quadrado, que também dá para fazer o mesmo processo do fio redondo, então eu vou usar esse fio redondo aqui para outra coisa, tá? Então entendo que do mesmo modo que eu vou fazer nesse segundo fio aqui, achatando ele no laminador para poder fazer o torcido, dá para fazer no fio redondo também. Esse terceiro aqui, que também é um perfil quadrado, eu vou simplesmente torcê-lo, não vou achatar. Então seriam aqui no caso 3 modos de fazer, mas existem mais. Você pode usar essa técnica conforme a tua experiência. Vai testando, vai experimentando. Aqui é o básico, é como você aprenderia numa escola. Um dos modos de você fazer o fio torcido é utilizando esse tipo de mandril aqui, mandril manual. Tem vários modelos, tem esse aqui que é o chamado 4 pontas. Pode ser um morseto. Eu, por exemplo, tenho esses 2 morsetinhos de metal, que é bem propício para fazer esse tipo de trabalho. Mas como eu sei que a maioria não vai ter esse tipo de morseto, eu vou utilizar o que seria o mais comum, que seria o motor de chicote. A maioria utilizaria o motor de chicote. Pega um alicate chato, você vai escolher o meio dele. Lembrando, se você precisa, por exemplo, de um pedaço de fio torcido de 5 centímetros, obviamente você vai precisar de uns 15 centímetros, porque vai haver uma sobra. Tem que haver uma sobra. Então aqui, ó, eu escolhi o meio, mais ou menos o meio, né? Dobrei. Aqui eu vou apertar bem essa ponta aqui, ó. Para esse exercício aqui eu estou usando um fio de 0,90, 0,9 milímetros. Aí é conforme a sua necessidade. Se for mais fininho, pode ser de 0,50, de 0,30, enfim. Então aqui nós abrimos o mandril. Ou melhor, o mandril já está aberto, nós fechamos, que o nosso fio se encaixe perfeitamente no centro do mandril. Bom, aqui como eu sei que a minha caneta ela gira sentido horário, então com a mão eu vou ajeitar o fio assim, ó, no sentido anti-horário. Eu vou virando ele assim, ó, até o final. Chegou aqui, eu posso usar o alicate para segurar e vou dando pequenos trancos no motor. Ó, soltou, não tem problema. Aproveitamos, aqui ele cria uma tensão, correto?
aqui o recozimento tem que ser por igual em todo o fio, porque se um pedaço ficar menos recozido, esse pedaço vai dar algum defeito. Aqui eu estou usando um fio de latão. Provavelmente se eu estivesse usando um fio de prata, a prata seria mais maleável, então ele poderia estar pronto de uma vez só. Mas como eu costumo fazer, tem gente que faz direto, já faz de uma vez só. Coloquei o motor aqui nessa ponta aqui, ó, do meu lado direito aqui da minha mão. Eu vou inverter agora. Eu vou colocar a ponta do outro lado, que eu estava segurando com o alicate. Vou apertar bem aqui. Agora eu inverto a posição. Ó, quebrou. Não tem problema, isso acontece, tá? O meu motor aqui é um motor Microtech, então ele não tem muito controle de velocidade. Então, se você preferir... Olha, mas aqui no caso já está pronto, aqui eu já poderia usá-lo. Mas o importante é essa dica. Torça de um lado, inverta a posição, porque senão esse lado pode ficar mais torcido do que esse aqui, tá? Ele pode dar diferença. Aqui, como vocês podem ver, ele tá perfeito. Ele tá bem bonito, assim, bem simétrico. Outra forma de fazer seria manualmente. Então aqui nós vamos pegar o nosso perfil quadrado. Vou trocar o mandril, colocar um mandril menor. Troquei já o miolo dele aqui, esse sim. Vou pegar o meu fio aqui, encaixar a ponta, apertar. Agora eu vou pegar aqui o meu outro mandril. Se não tiver mandril, ou se não tiver dois mandris, segura com o alicate de um lado e o mandril do outro, tá? Então, aqui ó, tô com os mandris. Vou girar umas 5, 6 vezes. Inverto. Caso você tenha dois mandris, se você não tiver, aí você vai ter que tirar daqui, né? Se estiver usando um mandril, um alicate, aí você troca, né? Tira o mandril, passa pra cá, prende de um lado com o alicate e continua torcendo. Deixa esfriar naturalmente, em cima do metal ou em cima do tijolo. Aqui nós continuamos então, torcemos aqui para a direita, giramos e torcemos o outro lado. Aqui está girando em falso. Aqui eu vou apertar com o alicate porque ele começou a girar em falso aqui. O alicate tem mais pega. Ó, aqui também girou em falso. Não tem problema. É bom acontecer esse tipo de coisa, porque ourivesaria é improviso na maioria das vezes. São manhas. E já demonstramos também como se faz com alicate. Que o mandril não deu conta de virar. Na verdade eu posso pegar aqui o mandril e apertar bem aqui com o alicate assim, ele vai prender. Mas, como é uma aula, nós já aproveitamos e usamos o alicate aqui para demonstrar. Se você não tem mandril, você pega o alicate de um lado, aperta. Aqui está bem torcido, aqui está menos torcido. Então, torcemos aqui e vamos acertando. Vai chegar uma hora que vai estrangular, então aí você para, senão você vai quebrar o fio e não é essa a intenção. Então aqui ó, já temos dois fios torcidos. Agora nós vamos pegar o nosso terceiro perfil que está aqui, perfil quadrado, e esse aqui nós vamos laminar.
nós vamos achatar um pouco. Bom, tá aqui o nosso laminadorzinho. Vamos testando aqui. Aqui ele parou. Fechamos um pouquinho e passamos. Não vai achatar muito não, tá? É um pouco só. Aqui, ó, 2 passadas. O pessoal às vezes me pergunta sobre vídeos mais sofisticados, mais completos. Eu até tenho alguma coisa, mas não é muito não. Então, se você já é ourives, se já tá voando aí na bancada, vai lá no canal do Gelson Silva. Lá já é pra nego que tá monstrão na joalheria já, nego que tá manjando tudo já. Então lá você vai achar. Não perca tempo aqui. Aqui é só para iniciante mesmo, para quem tá começando. É isso. Pessoal, o fio tá aqui, ó. Não achatei muito, tá? É só um pouco mesmo que você achata. Não vai transformar numa lâmina super fina que daí não dá certo. Vai dar uma leve achatada. Então, se ele foi laminado, ele está tenso, ele criou tensão. O que nós fazemos? Recosemos. Vamos deixar esfriar. Enquanto esfria, vamos falar um pouquinho sobre essa história da joalheria, ourivesaria. Hoje eu vi o post de uma menina, daí ela falava o seguinte: ah, na joalheria acontece tal coisa, assim assado e tal. E tem essa dúvida, né, sobre joalheria ou ourivesaria. No caso dessa moça aí, que obviamente eu não vou falar o nome dela aqui, não tem porquê, mas eu vou apenas citar como exemplo. O correto seria ela falar sobre ourivesaria. Então, a ourivesaria, você tem que ter a estilheira, tá? Não é a joalheria você teria que ter estilheira. Então, pessoal, para definir certinho esse substantivo aí, joalheria, ourivesaria, então entendam. Eu aqui, Ângelo, eu sou um ourives, ok? Por quê? Porque o ourives é o cara que faz a joia. Então eu tô junto com outros colegas, com outros nomes, outros substantivos, que seriam o cravador ourives, o fundidor, o polidor. Então todos nós fazemos parte da ourivesaria, que a ourivesaria é a arte de fabricar joias. Ah, mas o que é a joalheria então? A joalheria seria, vamos dizer assim, o título principal. Assim, se fosse um livro, seria o título principal e os subtítulos. Então, o ourives, o cravador seriam os subtítulos, né? Estariam dentro da joalheria. A joalheria, qualquer um pode ser joalheiro, desde que ele tenha uma relação com a joia. Então, um vendedor de joias, ele é um joalheiro. O cara que tem uma loja, tá? Que ele vende joias, é um joalheiro. O cara que vai de casa em casa vendendo, ele é um joalheiro. Por quê? Porque ele está associado à joalheria. Por quê? Porque ele está associado a joias. No dicionário é explicado dessa forma. Se você vende joias, mesmo que você não fabrique, você também é um joalheiro. Mas você não é um ourives. Se você não fabrica uma joia, você não é um ourives. Porém, joalheiro. Então, joalheiro é um nome mais genérico. Então, entendam, joalheiro, joalheria é um nome mais genérico. Ourives, cravador, designer, já é mais específico, é um nome mais específico. A moça que falou que ela começou na joalheria e na joalheria é feito dessa forma, assim, assim, assado. Não está errado, porque ela tem uma liberdade poética, vamos dizer assim, para falar dessa forma. Mas o correto seria ela falar na ourivesaria é assim, assim, assado. E não é a minha opinião, não é a opinião do Ângelo. Se você for no dicionário, é dessa forma que vai estar explicado lá. Tá ok? O nosso fio aqui está bem maleável, está bem molinho. Então, qual que é a outra forma que nós torcemos o fio?
Esse aqui no caso é um fio achatado, tá? Nós já usamos alicate, já usamos aqui os mandris. Nós podemos usar novamente aqui o nosso motor. Vou prender aqui a ponta dele de um lado. Ah, importante, tá? Se o seu fio estiver meio torto, você prende na morsa e dá um puxão. Dessa forma aqui, ó. Prendi aqui na morsa. Dou um toim. Só um puxãozinho assim, ó. Retinho. É importante, viu? Ele fica mais bonitinho. E torna a recoser, tá? Porque aqui ele criou tensão novamente. Depois de frio, se você quiser adiantar o teu trabalho aí e, vamos dizer assim, fazer de uma forma mais caprichada, você pega uma lixa fina e dá uma lixada no fio, tá? Isso é legal, isso é interessante. Você vai adiantar, vai ficar uma peça mais bonita, tá? Mais bem acabada. Pega uma lixa fina antes de torcer, porque depois de torcido você não vai conseguir dar nenhum acabamento. Passa uma lixa assim, ó, nos 4 lados, tá? Lembrando que aqui não se achata demais. Não precisa espremer o laminador. Aqui, ó, passa nos 4 lados. Aqui, ó, eu vou mudar. Eu vou usar aqui esse morcetinho aqui de aço. Como eu já disse, você não precisa fazer nesse morceto, que a maioria não vai ter esse morceto aqui, que isso aqui é coisa da época de Dom Pedro. Bom, prendi aqui. Como eu já disse, pode ser alicate, pode ser o que você tiver à mão aí. E vou começar aqui a torcer dessa forma. Pode acontecer de quebrar o fio no meio? Pode acontecer. Como faz para evitar? Não tem como evitar. Aí é o dia a dia, a tua experiência. Ó, torci um pouco desse lado, inverto, torço do outro lado. Se você quer se precaver de repente o fio estourar ou algo do tipo, recose, tá? Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou retirar aqui e recoser. Outra pergunta que sempre me fazem sobre joalheria 3D. Eu sempre estou falando aí nos vídeos, meus amigos, joalheria 3D, você vai investir mais ou menos uns 30% do que você investiria para ter uma oficina. Então o investimento é muito menor. Não é barato não, tá? Como qualquer coisa que você vai fazer na vida e vai investir, não tem nada de 1000 conto aí, né? Sempre tem que investir uma graninha. Porém a 3D, a princípio você pode desenhar as tuas peças no computador, mandar para alguém fundir, aí você já vai estar criando um nome, uma marca, e já vai estar fazendo dinheiro. Amanhã ou depois você conseguiu levantar uma grana aí, você pode investir numa fundição, na mini fundição, começa você mesmo a fazer a tua fundição. Então você vai pular toda essa etapa aqui da joalheria básica. Então você vai pular toda essa etapa aqui da ourivesaria básica. A única coisa que você teria que ter seria uma bancada, no caso, né, para dar um polimento, para fazer a finalização das tuas peças. Teria que ter uma bancada, um motor de chicote, alguns abrasivos, arco de serra, mas é bem pouco, tá? E também
uma politriz, tá? Mas é interessante para quem quer um retorno rápido. Então, agora voltando aqui à nossa aula, prendemos aqui novamente nosso fio. E para você que está chegando no canal, para você que já me acompanha aí, eu sei que tem muita gente que me acompanha que nem inscrito no canal é, pessoal. Dá uma moralzinha aí, poxa. Eu, sinceramente, eu não ganho nada. A única coisa que eu fico pedindo para você curtir, para comentar, para se inscrever, é que o YouTube vai mostrar o canal para outras pessoas, vai criar relevância. Esses dias um colega e um amigo aí chegou no canal e ficou maravilhado. Ele falou: poxa vida, cara, teu canal tem aí 10, 12 anos, é bem antigo e eu não conhecia. Então é nesse sentido, tá? Porque dinheiro, cara, esquece. Ganhar dinheiro com o YouTube é ilusão. A não ser que eu falasse besteira ou fizesse alguma coisa mais voltada para engajamento, que não é o caso, né? Didática não tem engajamento. Então aqui, ó, torci de um lado, torci do outro, dou uma bisoiada. Como eu já disse, se tiver um defeitinho aqui, aqui ficou um pouco mais espaçado. O que você faz? Eu vou dar como um exemplo aqui, tá? O meu tá certinho, mas vamos supor que aqui ele ficou mais espaçadinho. Você dá uma recosida só no lugarzinho ali, ó, e dá mais uma apertada, mas bem de leve daí, tá? Senão vai ficar defeito. Então, aqui, ó, aqui tá um pouquinho. O que você faz? Vem, recose só nesse lugar, porque todo esse fio ele tá tenso. E aqui ele só vai torcer, quer dizer, ele vai torcer mais aonde você recoseu. Então aí você vem assim, ó, com muito cuidado e vai no olhômetro. Você vai acertando no olho. Pronto, ó, ficou da hora. Ficou bom. Esses dias eu tava dando assistência para um amigo, justamente a respeito disso aqui, ó. O cara, ele viu aquelas alianças que o pessoal tá usando agora, com 2 fios torcidos no meio, e eu acabei explicando para ele como que eu faço, né? Já que o nosso vídeo de hoje é sobre isso, então nada melhor do que acrescentar mais esse bônus aí na aula. Vou dar uma lixadinha aqui, que esse meu latão que tá meio feio. Eu sinceramente espero que ele não rache. Lembrando, eu vou usar um morceto aqui, mas pode ser alicate. Se você tiver as manhas, faça no motor de chicote. Só inverta o lado, faz de um lado, depois faz de outro. Ou faça com 2 alicates também. Então não precisa ser especificamente com isso que eu estou usando aqui. Então olha só, o importante é estar as pontas presas. Então aqui, ó, eu vou torcer. Começar pela direita. Aqui ele vai criar tensão, então por isso que a gente vai recoser. Eu vou inverter o lado, vou torcer desse lado. Ó, aqui ele está bem duro. Como eu disse, esse latão aqui está bem ressecado. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar. É importante. Aqui eu torci no sentido horário, correto? Então para fazer aquela aliança tem que inverter a torção. Ó, aqui, ó, eu fiz no sentido horário, correto? Sentido horário. O nosso próximo fio vai ser anti-horário. Então esse aqui nós vamos recoser, mas enquanto isso vamos colocar esse aqui. Então agora é ao contrário, é anti-horário.
Vou inverter. Continuo no anti-horário. Eu inverti a posição do fio. Ó, tá bem tenso. Então é hora de recoser, para não estourar. Agora com o nosso fio já recozido, continuamos. Esse aqui é o que eu tô torcendo no sentido anti-horário. Agora já tá bem molinho. E aqui você já começa a definir o tanto de torção que você quer fazer, tá? De repente você não quer apertar demais. Aqui também entra aquela parte que eu digo sobre se tiver, por exemplo, uma torcida aqui que está maior do que o resto, então você vem aqui, ó, dá um foguinho só ali, ó, dá uma pequena recosida ali no lugar e com calma você... Aí, por exemplo, eu acertei aqui, ó. Deixa eu acertar aqui também, que tá um pouquinho diferente. Vou acertar ali também. Pronto, acertei. Aí agora eu quero continuar torcendo tudo de novo, tá? Porque eu quero mais fechado. Então daí eu tenho a necessidade de tirar ele daqui e levar ele para recoser todo ele novamente, tá? Porque se eu continuar torcendo o mesmo depois de ter recosido apenas nesses pontos que ele está mais espaçado, não vai dar certo, tá bem? Esse é o do sentido horário. Ó, aqui ele tem um lugar aqui que ele está mais aberto. É aqui no meio. E aqui, ó. Pego o alicate aqui. E fico de olho ali onde eu recosi. Não pode pegar assim, tá? Apertar e... porque daí vai dar ruim. Agora sim, como ele está todo igual, eu vou recosê-lo novamente, todo ele dessa vez, para continuar o processo. Agora é a hora que a gente vai começar a comparar. Inverto ele de posição. Se eu ver algum defeito que ele esteja mais espaçado, daí eu tenho que repetir aquele processo do recosimento. Assim, ó, apesar de eu saber que muita gente usa o motor de chicote, eu prefiro fazer assim, porque aí o risco é menor de você perder todo o material, ter que puxar tudo de novo, entendeu? Meus amigos, lembrando também, no caso aqui, os outros fios que eu fiz, eu torci no sentido horário. Não é regra. Se você quiser, por exemplo, pegar esse primeiro fio que nós fizemos aqui e torcer ele no sentido anti-horário, tá tudo certo. Esse processo que nós fizemos aqui, ó, desse fio, de torcer um sentido horário e o outro no sentido anti-horário para fazer aquele tipo de peça em que elas formam aqui tipo um coração, né, fica cada uma de um lado, você pode fazer também com esse fio, com o nosso fiozinho solo aqui, ó, esse fiozinho aqui que nós torcemos aqui, que foi o segundo. Pode torcer ele no sentido horário ou anti-horário. Isso vai de cada um, tá? Esse nosso fio quadrado aqui, ó, que nós simplesmente deixamos ele quadrado do jeito que ele saiu ali do laminador,
no perfil quadrado e torcemos. Pode ser torcido horário, anti-horário, pode ser torcido das duas formas para ficar como esse aqui. Não existe nenhuma regra de que tem que ser desse lado, é você que define isso. Então tá aqui, ó, alguns modelos de torção, de fio torcido. Existe também combinação, né, de fios de prata com ouro, enfim. Aí é a tua ideia, é a tua cabeça, né, a tua arte. Você escolhe o que você quer fazer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que aproveitem aí para fazer as suas joias, usar a tua criatividade aí. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula.